Salmo 37. Salmo 37, por favor. Estávamos em Provérbios, é o livro vizinho do Salmo, né? Provérbios, um pouquinho antes. Salmo de número 37. O pessoal da mídia está pedindo algo aqui, ó. Como vocês pedem coisa, hein? Pedir para o povo não pular os anúncios do vídeo do YouTube. Ó, que legal. Por que para não pular? Ninguém gosta de propaganda? Monetizado? Poxa, que legal. Aí, mas a igreja está sendo monetizada? Tem oferta do YouTube para a igreja? Oh, glória a Deus, coisa boa. Coisa boa, glória a Deus. Os recursos do YouTube vão de oferta. Olha aí, ó. Daí se não pular, o YouTube monetiza. Legal, show de bola. É isso aí. Salmo 37, irmãos, a gente vai ver algo aqui muito maravilhoso. O Salmo 36 e 37, eles são parecidos. Eu quero dar uma tarefa para você ler em casa, né? E a gente vai ver aqui no Salmo 37, qual é a distinção. São 40 versículos. Quantos versículos? 40 versículos, então é uma leitura fácil, prática, né? Eu não vou poder ler todos os 40 versículos, mas você pode ler em casa, Salmo 37. E você vai ver neste Salmo a distinção que a palavra faz entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. É exatamente o que fala lá em Malaquias 3:18. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e que não. Vai haver diferença, diga assim, vai haver diferença, né? O ímpio é aquele que é mau. Ele não, a pessoa não quer as coisas de Deus. As coisas de Deus são uma afronta. Esse é o ímpio. O ímpio é aquele que está ouvindo a palavra, ouvindo a mensagem, de maneira nenhuma vai obedecer. Então existe a diferença deste que não quer fazer, né, que quer agir na maldade, que quer seguir as coisas do mundo. E existe a diferença daquele que quer servir a Deus com a sua vida, com seus recursos, com seu corpo, com a sua família. Tem aquela pessoa que consagrou toda a sua vida, a sua existência a Deus, fez de Jesus o seu doulos. Doulos no grego é Senhor, e é Senhor no sentido que Ele é o nosso dono. Nós pertencemos a Ele. É aquilo que eu citei aqui em 1 Pedro 2:9, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então doulos significa que Jesus é o nosso Senhor. Nós somos o seu servo. Então o servo é aquele que tem prazer de obedecer a palavra. Nada mais do que isso. O servo é aquele que, quando ouve a voz do seu Senhor, ele se apressa em obedecer. Este é o justo. É aquele que recebeu o perdão de Deus, é aquele que foi justificado, é aquele que é grato. Então a pessoa faz da mesma forma que nós lemos ali em Provérbios 3:3, faz com amor, faz com fidelidade, porque essa pessoa, que ela é justa, que ela é fiel, que ela é de Deus, sabe de onde Deus tirou. Mas sabe o que é mais triste? É uma pessoa que sabe de onde Deus tirou ela, de onde Deus tirou ele, e querer voltar para lá, para o lamaçal, para a sujeira, para a desgraça, para as coisas desse mundo. Irmãos, as coisas desse mundo só trazem tristeza. Pode até trazer um alívio momentâneo. Você vai convir comigo que é assim. Pode trazer até um benefício momentâneo. Pode trazer até um prazer que dure alguns minutos, ou talvez até alguns dias, ou talvez até alguns meses, não sei. Mas esse prazer é passageiro. Mas existe um que nos dá a paz que excede todo entendimento, que é Jesus Cristo. Essa paz, irmãos, ela faz com que a gente tenha tranquilidade de passar pelos piores momentos da nossa vida. Às vezes a gente não valoriza a saúde que tem, a vida que tem. Eu citei aqui no domingo, eu falei, eu fui visitar uma senhora, que ela está passando por uma enfermidade. Ela está com... Eu quero profetizar, ela estava, em nome de Jesus, com câncer, se eu não me engano, no pâncreas. Eu fui na casa dela, ela estava lá com aquela bolsinha sentada. Você precisa ver o ânimo daquela mulher, irmãos. Ela já era para estar morta. Pela medicina,
pela ciência, pela medicina, ela já era para estar debaixo da terra. Irmãos, a gente foi lá para dar ânimo para aquela mulher, quem nos animou foi ela. Quem glorificou a Deus naquele ambiente foi ela. Ela falou assim: pastor, eu sou uma mulher forte, Deus me deu força, não vou morrer não, estou firme, estou forte. É um justo, é uma pessoa que crê nas promessas, é uma pessoa que é de Deus, é uma pessoa que recebeu a paz que excede todo entendimento, porque a gente, na nossa carne, a gente vai olhar assim: meu Deus, como é que uma mulher que está morrendo vai ter essa alegria? Como é que uma mulher que está à beira da morte, que está na beiradinha da sepultura, tem essa alegria? Às vezes a gente está vivo e está triste, cheio de saúde e está triste, mas aquela mulher, ela recebeu na sua vida a presença daquele que dá força para ela, a presença daquele que sustenta ela, a presença daquele que falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo. Este salmo mostra, são 40 versículos, você vai ler em casa, mais do 1 ao 11, é um resumo. Do versículo 1 ao 11, é um resumo, é um pré-resumo, do que o salmo fala, do que ele está declarando aqui. Irmão, se a gente olhar, até na volta de Cristo, as pessoas pensam assim: pastor, a gente vive no tempo da graça, vai todo mundo entrar no céu. Não vai não, irmão, vai não. Não se engana, não deixa o inimigo enganar não. É amor, entra todo mundo, irmão. Aquele que ama, repreende, exorta. Aquele que ama, às vezes surra com varinha para a pessoa acordar. É isso que Deus faz, está em Provérbios, está no livro de Hebreus. Mas lá em Mateus 25, a palavra diz que Jesus há de separar naquele grande dia, no terrível e temível dia do Senhor, as ovelhas dos bodes. Deixa eu ver quem quer ovelha, deixa eu ver quem quer ovelha aí, diga assim: eu sou ovelha. Mas ele vai separar, olha como há diferença, isso é a dispensação da graça, isso é Novo Testamento. Ele vai separar à sua esquerda os bodes. Sabe o que é bode, irmão? Teimoso, desobediente, prepotente, orgulhoso, que não se curva, vive dando cabeçada. Engraçado, e dá cabeçada naquele que estende a mão para sustentar. O bode é assim, se o dono dele for lá colocar comida, ele dá cabeçada no dono dele. Esse é o bode. Mas a ovelha não, a ovelha é dócil. A ovelha, ouvir uma palavra de repreensão, ela se alegra. A ovelha é assim. Quem pertence a Jesus é assim. Ouve uma palavra e fala assim: ai meu Deus, essa palavra é para mim, serviu para mim como uma luva. É verdade ou não é? Então ele vai mostrar a diferença, e esse resumo você vai entender agora aqui, ó. Ele está dizendo no versículo 1 do Salmo 37, ele diz assim, ó, Salmo de Davi: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. Muitas vezes a pessoa quer olhar para o mundo e ter o mundo como referência. Sabe qual é o pior erro da igreja, irmãos? É olhar para o mundo, para as pessoas que estão vivendo no mundo, e ter elas como referência. A Bíblia diz que aquela pessoa que tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, ou seja, que o mundo não é referência para ela, mas a palavra, esta pessoa é como uma árvore frondosa, plantada junto às correntes das águas. Irmãos, uma árvore que está plantada junto às correntes das águas, não importa se vem calor, se vem frio, se vem tempestade, ela está firmada, ela tem alimento. Você está entendendo isso? Ela tem alimento. Então ele está dizendo aqui, ó, não se aborreça por causa dos perversos. Irmãos, o mundo não é referência para nós. Diga assim: o mundo não é referência para mim. Eu estou falando isso porque é didático, para você aprender e gravar na sua mente. O mundo não é referência para nós. Sabe aquele tipo de roupa que o mundo anda? Não serve para nós. Sabe aquele tipo de festa que o mundo participa? Aquilo não é para nós. Sabe aquele tipo de coisas que quem é do mundo se alegra? Aquilo não é para nós, não serve mais de referência para nós. Então ele está dizendo: não inveja. Irmãos, teve um homem na Bíblia, eu vou citar esse homem. Esse homem, ele se chama Asaf.
E se você quiser anotar aí, você vai ler em casa o Salmo 73. Asaf, ele faz uma declaração muito preocupante. No Salmo 73 ele fala assim, que ele olhava, ele invejava a conduta dos arrogantes. Ele invejava, ou seja, ele era um crente, estava na presença de Deus, mas ele olhava para o mundo e ele invejava quem estava lá. Você já viu que muitas vezes parece que quem está lá não sofre? É verdade ou não é? Quem concorda com isso? Às vezes a gente está passando por um bocado, e às vezes o cão usa um servo dele para dizer assim, você não serve a Deus? Você não é de Deus? Por que está vivendo isso? Você não é de Deus? Aí você olha a pessoa do mundo, está lá andando de Ferrari, belo e formoso. Só viajando em Dubai, né? Aí Asaf olhou para isso e disse assim, mas os caras são gordo, bonito, viçoso. Asaf fala isso, eles são viçosos, cheios de gordura, né? Firme, forte. Aí ele olhou para isso, ele invejou. Ele olhou para o mundo, ele disse assim, meu Deus, eu acho que é melhor estar lá. Que coisa boa estar lá, porque a gente está aqui sofre, a gente está aqui passa deserto, a gente está aqui tem problema, a gente chora com os que choram, a gente ri com aqueles que dão risada, a gente se alegra, quem dá, meu Deus, é uma doideira. Quando a gente pensa que uma coisa está resolvida, o problema aumenta mais ainda. Irmãos, Deus, Ele sabe qual é o tipo de carga que Ele coloca nos nossos ombros. Se você está carregando um jugo e está carregando uma carga, essa carga vai fazer você mais forte, é você que não está entendendo. Essa carga vai fazer você mais forte. Eu sempre cito que pessoas mais velhas, que passaram grandes dificuldades, hoje estão aqui, não morreram por causa do problema. Não estão mortos enterrados não, muito pelo contrário, são referência, ou muitas vezes as mãos daqueles que passaram dificuldade lá atrás, estão sustentando muitos hoje. É verdade ou não é? Os pais aí, que viveram um tempo antigo, que tudo era contadinho, tudo era certinho, sabe o que eu estou falando, que passaram dificuldade. Às vezes a tua mão que passou aquela dificuldade, que foi um homem forte, uma mulher valente, uma mulher forte, trabalhadeira, acordava cedo, dormia tarde, a tua mão sustenta a vida de muitos, sabe por quê? Porque Deus colocou nos teus caminhos e permitiu um problema que te fez mais forte, não destruiu você. Então algumas pessoas não entendem isso, que tem que passar por algumas coisas para não se tornar um filhinho de papai. Por isso que ele está dizendo, tem a diferença do que serve e o que não serve. Aquele que serve a Deus, irmãos, ele passa pelo deserto, mas ele sabe que ele não está naquele deserto sozinho. Ele sabe. Agora o ímpio não, irmão. O ímpio ele anda pela força disso aqui, O que é isso aqui? Grita bem alto, o que é isso aqui? O braço, irmão, mas o nosso braço cansa. O teu braço cansa, o meu braço cansa, irmão. A gente é limitado. Aquela força, aquele vigor que eu tinha com 20 anos, com 16 anos, eu já não tenho mais. Aquele empenho todo que eu tinha com 16 anos, com 20 anos, eu não tenho mais, irmãos. O tempo passa. E se confiar numa carne mortal, num braço forte, uma hora essa força passa. Mas se confiar no Senhor, na palavra do Senhor, quem é que destrói essa palavra, irmão? Já tentaram, ao longo das eras, ao longo dos anos, dos milênios, tentaram destruir essa palavra, mas ninguém consegue destruir aquilo que é eterno. Ninguém consegue destruir aquilo que tem toda a autoridade, todo o poder. Por isso que aquele que é de Deus, aquele que é justo, aquele que é redimido, aquele que é fiel, ele sabe que aquilo que ele está vivendo vai se reverter para a honra e glória de Jesus. Mas o ímpio não, o ímpio blasfema. Então Asaf, ele fala isso. Escute o que o pastor está falando. O Asaf, ele declara com palavras, ele fala assim, eu invejava os arrogantes, eu olhava para eles, eles eram fortes, eles eram gordos, firmes, né? Parece que não tinham problema, parece que não tinha dificuldade. Só que quando ele cai em si de uma forma, irmãos. Ele cita no Salmo 73, ele fala isso aqui, quando eu entrei no santuário de Deus, quando eu entrei na presença de Deus, na congregação dos santos, quando eu entrei, ele está dizendo assim, quando eu entrei na igreja, e olhei para a palavra, eu percebi que eu estava embrutecido e ignorante.
E ele fala assim, ó, eu era como um irracional na tua presença, uma pessoa que não tem consciência. Ele reconhece. Quando ele entra na casa de Deus, ele fala assim, ó, meu Deus, eu estava invejando as pessoas lá de fora, eu estava querendo voltar para o mundo, eu estava olhando para as coisas do mundo, mas o mundo não serve mais para mim, o mundo não é mais o meu lar, o mundo não é a minha morada, a minha estadia eterna, não, a minha estadia eterna é na presença daquele que fez os céus e a terra, naquele que perdoou os meus pecados, naquele que morreu naquela cruz do Calvário. Então ele olha para a ignorância das suas palavras, e ele fala, eu estava embrutecido, ignorante. Irmãos, está vendo como é importante a gente congregar e olhar para a palavra como direção real para a nossa vida? A palavra corrige a gente, irmãos, a palavra bota a gente nos eixos, a palavra apruma os nossos passos, nivela os nossos caminhos para a gente entender. Então Asaf, no Salmo 73, ele fala, eu estava como embrutecido e ignorante. Aí ele diz assim, ó, e eu atentei para o fim deles. O fim deles é um lugar escorregadio. Eles não sabem lá fora no que eles estão tropeçando. O salmista Asaf fala, eles estão aqui, mas por um instante não estão mais. A vida deles passa. A gente está olhando, irmãos, muitas vezes para aquilo que perece. Nós estamos olhando para coisas passageiras, e a Bíblia diz que a gente deve se ocupar com aquilo que é do alto. Mas por que a nossa postura e a nossa conduta insiste em imitar aquilo que é passageiro? Irmãos, eu sou da época, quem é da época da calça boca de sino? Quem é que já usou aquela? Irmão, não tenha vergonha, né, irmão? Irmão, aquilo era horrível, olhando hoje é horrível. Né? Calça boca de sino. Oh, calça boca. Aí andava com aquela coisa assim grande, né? Enorme, batendo assim, aqui coladinho e aqui largão. Sim ou não? Era uma coisa desproporcional, né? Eu sou da época que eu andava com a calça frouxa. Tem gente que está hoje na igreja, andava, sabe, com o garrão. Como é que é o nome desse negócio aqui? O garrão, né? O gancho. Oh, nome bonito. Eu andava com o gancho aqui embaixo, né? Aparecendo a região. E se achava o gás da coca. Aí hoje eu olho um calça. Hoje aqui no culto eu falei assim, olha lá que calça frouxa, Sol. Aí ela falou assim, ó, mas tu lembra que tu andava assim? A mulher é massa demais, né? Ela falou assim, ó, mas tu era um calça frouxa. Eu falei assim, meu Deus, era aí, que coisa feia ser um calça frouxa. Passa. A gente andava num tipo de moda, passou. A gente acreditava num tipo de coisa, passou. A gente se apegava num herói, passou. A gente tinha um ídolo, passou. A gente amava um time, passou. A gente gostava de uma coisa, passou. Mas a palavra de Deus permanece eternamente. A palavra de Deus é duradoura. Então eu não devo ser um ímpio, eu não devo ser uma pessoa mundana. Eu tenho que olhar para Jesus, eu tenho que olhar, meu Deus do céu, para a palavra. Eu tenho que elevar o meu pensamento para aquilo que é eterno. Eterno. Nós estamos vivendo aqui. Jesus orou na oração sacerdotal, eu não peço que os tire do mundo, mas que o Senhor os preserve do mal. A gente vive nesse mundo, irmãos, esse mundo, a postura, a crença desse mundo está uma doideira, irmão. A crença está tão doideira, eu até ia falar uma coisa, não vou falar, que inverteu, a pá está virada, a pá virou. Tem pessoa trabalhando com a pá virada e achando que está certo. Virou, irmão, a coisa virou do avesso. Mas isso aí não é referência para a gente. Diga assim, o mundo não é referência para a minha vida. Dá de dizer isso? Diga assim, o mundo não é referência para a minha vida. E não é não. Não é o José que está falando, é a Bíblia, não deve ser. Porque se o mundo for referência, irmão, o que te espera é uma eternidade de tristeza.
Se Deus e as coisas eternas do Senhor for a referência, o que nos reserva é a eternidade na presença de Jesus Cristo. Então ele vai dizendo aqui, não te aborreça por causa dos homens maus, não tenha inveja dos perversos, pois como o capim, logo secarão os perversos e os ímpios, como a erva verde logo murcharão. Aí ele dá o conselho no 3, confie no Senhor e faça está todo mundo roubando, aí vai nós roubar também? Todo mundo doido, vai nós ficar doido também? Sai disso, irmão. Está todo mundo fazendo, nós não vamos fazer, irmão, nós vamos obedecer a lei maravilhosa do Senhor. Às vezes a pessoa diz, está todo mundo fazendo, está todo mundo, isso é normal. Não, irmão, normal para o mundo, normal para o ímpio. Vou repetir Malaquias 3:18, e outra vez vereis a diferença do que serve e do que não serve, do justo e do ímpio. Existe diferença, irmão, não é farinha tudo do mesmo pacote, não é não. Um é joio e o outro é trigo, tem coisa boa. Aquele que é trigo alimenta, irmãos, ele tem substância, ele dá pão, tem coisa boa. Sai da vida de quem é trigo, coisa boa, alimento para a vida do próximo. Você está entendendo a mensagem? Está mesmo? Aí ele diz aqui, confia no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará seguro. Pega um exemplo aí no trânsito, se os caras andar brigando contigo, para brigar também, daqui a pouco acha um doido que está armado, é ou não é? Por isso que a Bíblia fala, irai-vos, mas não deixa virar pecado. Às vezes a pessoa está lá, com o diabo no couro, e doido para tirar a vida de um, cortou a frente, tem algum problema, uma divergência, pede perdão, irmão, faça o bem, não pague aquele mal com o mal, pague o mal com o bem, e isso vale para pessoas da tua casa e da tua família, pessoas que você ama, que muitas vezes querem o teu fracasso, querem o teu mal, que te odeiam. Faça o bem, confia no Senhor, faça o bem, assim você habitará na terra, você vai ter longos dias, você vai ter segurança. Deleita-te no Senhor, o 4, e Ele atenderá aos desejos do teu. Eu vou explicar isso aqui, Deus atende todos os nossos desejos, sim ou não? Responde, irmão, sim ou não? É claro que não. Deus já não responde todos os nossos desejos com a palavra sim, não, senão seria aquele filme do Todo-Poderoso, que tudo ele, se eu quero ganhar na Mega Sena, sim, eu quero ficar, sim, tudo sim, aí dá a maior da confusão. Deus não é tolo, que nem o ser humano, Ele não concede todos os desejos, mas se o meu desejo for alinhado com a vontade dEle, irmão, você quer ver um desejo que está alinhado com a vontade de Deus? Quem quer saber de um desejo que está alinhado com a vontade de Deus? É que a tua família seja salva, é que a tua casa receba vida, é que os teus filhos reconheçam Jesus como Senhor e Salvador. Isso é uma vontade, é um desejo que está alinhado com a vontade de Deus. Então se o meu desejo está alinhado com a vontade de Deus, Ele concede o desejo do meu coração, mas o meu coração só consegue estar alinhado com a vontade de Deus, se eu for obediente à sua palavra, se eu tiver prazer em obedecer a sua palavra, alinhado com a sua palavra. João 15, versículo 7 diz, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, isso é promessa de Jesus, não minha, e vos será feito. Aí a pessoa fala assim, eu queria tanto um carro, me dá um carro, para quê? Para viver na praia e não vir mais no culto? Queria tanto dinheiro, para quê? Para virar um soberbo e orgulhoso, achar que tem o rei na barriga? Sai fora. Você quer ver um exemplo? A pessoa que é de Deus, aquele que tem diferença do ímpio, que é diferente do ímpio. O ímpio enriquece para ser orgulhoso e pisar nos outros. O ímpio que é mau. O justo não.
O justo, quando ele enriquece, aquela riqueza não acrescenta dores, e ele se torna uma pessoa generosa. Aquela riqueza se transforma em bênção, em alívio na vida do seu próximo. Esse é o generoso, esse é o de Deus. Essa é a diferença do ímpio, os olhudão, que quer pisar. Se eu queria tanto, eu quero passar na frente da casa dele, mostrar o carro que eu tenho. Para quê? Aquela porcaria vai para o túmulo? Aquela porcaria conduz para o céu? Não. Aquilo estraga, envelhece, passa, e um dia vai ser um carro velho, um dia vai ser uma casa velha, não importa o tamanho. Mas a palavra, entra ano, passa ano, entra século, passa século, entra milênio, passa milênio, permanece eterna e fiel, pronta para cumprir os seus desígnios, pronta para cumprir o seu propósito. Irmão, se o teu prazer está na lei do Senhor, e você ama meditar, você ama congregar, você ama buscar, o que está reservado para você é um caminho, é um lugar na presença de Jesus, aonde bode e aonde ímpio não vai entrar. Não vai. Deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do teu coração. Talvez você está hoje aqui, irmã, escuta, pelo amor de Jesus Cristo, esse homem. Talvez você está hoje aqui dizendo assim: Senhor, salva a minha família. Deus vai salvar, irmã, fica calma, deleita-te no Senhor, Deus vai resgatar. Eu não sei se é lá no leito de morte, no último dia, mas no último suspiro a pessoa vai gritar dizendo assim: ó, eu quero Deus na tua vida. O diabo não vai carregar para o inferno, não, nem os teus filhos, nem os filhos dos teus filhos, nem a pessoa que você ama, não vai carregar para lá. Deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele fará, e Ele agirá, e o mais Ele fará. Você só está preocupado e doido porque você não botou a tua vida ainda nas mãos de Jesus. E está preocupado com o que, irmão? De botar a vida na mão de Jesus? A tua vida está na mão da agiota e você acha melhor? A tua vida está na mão de pilantra e você acha melhor? A tua vida está na mão dos bancos e você acha melhor? Não! Coloca a tua vida nas mãos do Senhor. Coloca hoje. Pastor, estou decepcionada. Claro, fez da carne mortal o teu apoio, fez do ser humano o teu braço forte. Confia no Senhor, irmã. Meu Deus, tem alguém entendendo essa mensagem? Você está tão sério, irmão, nem um sorriso, está triste. Confia no Senhor, irmão. Confia em Deus, minha irmã. Coloca nele a tua esperança, joga essa inquietação fora, essa ansiedade doida, olhando para o amanhã, só meu Deus e meu Deus, joga fora. Meu Deus, já falta 10 minutos para meia-noite. Está servindo essa palavra? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada, como o amanhecer do dia, que você é justo. Vai haver diferença, irmão. Você não está junto no pacote, não. O teu nome está escrito como memorial na palma da mão do Senhor. Memorial, irmãos. Quando ele olha para a mão dele, irmãos, eu vejo Jesus, eu imagino Jesus com as mãos maravilhosas furadas, mas a mão é tão eterna e tão grande. Quando ele olha, ele vê lá o nome dos servos, o nome das suas servas, e ele lembra da vida deles a cada segundo, a cada instante. Vale a pena colocar a vida nas mãos de Jesus ou não vale? Meu Deus do céu, vale a pena ou não vale, irmão? Como é que você vai entrar nesse ano de 2025? Igual um bobalhão confiando na força do seu braço? Ou confiando na plena certeza da salvação do nosso Senhor? É Ele que você deve entregar a tua vida.
Fala assim para mim: já entreguei, pastor. Oh, glória. O melhor dia da minha vida depois de eu ser salvo foi o dia que eu consagrei os meus filhos ao Senhor. Eu levantei e falei: são teus. Eu crio, eu sou mordomo, mas é teu. Está com medo de colocar filho na mão de Jesus? Está com medo de colocar filha na mão de Jesus? Coloca, consagra para você ver. Se vai virar infortúnio, se vai virar tristeza. Não vai não, irmão. Vai ser o orgulho da tua vida, porque vai ser usado nas mãos. Não, pela madrugada. Vai ser o orgulho da tua vida, porque vai ser usado nas mãos do Senhor. É, por isso que o diabo está atormentando tanto. Por isso que o inimigo está enfiando os galhos, porque ele sabe que isso ali vai ser uma destruição para o reino dele. Teus filhos, irmão, vai ser uma destruição do inferno. Vai saquear almas lá do inferno, que estão indo para o inferno e perecendo, e vai apontar o caminho para Jesus Cristo, vai elevar aquelas vidas para o céu. Deus há de usar em nome de Jesus Cristo Santo, a vida dos teus filhos e a tua vida para a glória dEle. Ele deixa lá claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Para de olhar para o mundo. Trabalhe, faça a tua parte, faça o melhor na empresa, seja um bom cidadão, seja uma pessoa correta, que paga os teus impostos, que dá a Deus o que é de Deus, que dá a César o que é de César, faça tudo certinho. Mas nada que está nesse mundo é referência para você. A tua referência, a minha referência é Jesus Cristo. Como Ele viveu, como Ele abençoou, a humildade dEle, a servidão dEle, o ser servo, isso é exemplo. Irmãos, um Deus todo poderoso se curvar e lavar pé de discípulo? Isso me constrange. Um Deus todo poderoso, irmão, se curvar, botar manta de servo, avental de servo, irmão, servir a mesa e se curvar e lavar pé sujo de discípulo, só Jesus faz isso, irmão. Só Jesus Cristo faz isso. Por isso que vale a pena entregar a tua vida para Ele. O mundo, irmãos, quando nós estamos sujos, pisoteia para a gente se afundar na sujeira mais ainda. Jesus Cristo coloca a mão no lodo e levanta a gente da sujeira, do charco, do lamaçal. Ele faz isso. O Senhor Jesus faz isso. E Ele fala aqui, ó: e aguarde por Ele com paciência, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira, rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva a mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Ele fala lá nas bem-aventuranças isso. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. 37:10. Por mais que você os procure, não serão encontrados, mas os humildes receberão a terra por herança, e desfrutarão pleno bem-estar. Eu não tenho tempo de ler tudo. Versículo 18. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles, os filhos, não são bens materiais, e a herança deles permanecerá para sempre. Irmãos, a obra
que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos fazendo nessa terra, vai ficar como um memorial que eles foram um homem de Deus e uma mulher de Deus nessa terra. Vai ficar como uma lembrança, vai ficar como um memorial para outras pessoas seguirem um exemplo. Por isso que ele fala aqui, ó, a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura. A provisão e a proteção de Deus será, levanta a mão para receber, por favor, será sobre a nossa vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O grupo se prepara. Não há de faltar nada, irmãos, sobre a nossa mesa, porque Ele é o nosso pastor. Ele que nos leva em pastos verdejantes, Ele que nos conduz a águas tranquilas. Deus sabe de tudo que nós temos necessidade e precisamos, e é a esse Deus bendito que eu quero entregar mais uma vez a minha vida. Eu quero confirmar a minha aliança com Ele. Se coloque de pé em nome de Jesus.